Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Alisamentos. E nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar com você sobre a cliente, as nossas clientes, a sua cliente, você que é cabeleireiro e cabeleireira, eu tô falando com você sobre aquela cliente que não quer pagar para tratar, que não quer pagar o valor que você quer cobrar, que fica procurando preço. Como lidar com isso? O que a gente faz com essa cliente? O que a gente faz para conseguir ter uma valorização do nosso trabalho e que a nossa cliente veja isso? Não sei se você assistiu esse filme, mas O Diabo Veste Prada, que é o filme em que a gente se inspirou, que eu me inspirei para fazer essa aula com você, ela é uma chefe de uma revista muito famosa, ela é a editora-chefe, digamos assim, de uma revista muito famosa de moda. E O Diabo Veste Prada é justamente uma alusão a essa chefe, que ela é extremamente exigente, ela é intransigente, ela é maldosa, né? Vista como maldosa, vista como o diabo mesmo. Por que eu falei o diabo veste loiro? Porque isso é um problema que eu recebo muito e que eu vejo muitos profissionais tendo dificuldade, que é a cliente quer ser loira, mas ela não quer pagar o preço, ela não quer tratar o cabelo, ela não quer uma série de coisas, ela não quer fazer o tratamento em casa, ela não quer cuidar do cabelo. E a verdade é o quê? Se você for ver bem no filme Diabo Veste Prada, basicamente, aquela mulher ela acabou criando um império baseado justamente no grau de exigência que ela tem. E no final, até a personagem principal lá também, né, que é a assistente dela, ela acaba se adaptando e acaba até entendendo e gostando dessa mulher que é a chefe lá, a editora-chefe. O que eu quero falar com você, cabeleireiro, cabeleireira, é que para você lidar com esse tipo de cliente que não quer pagar, não quer isso, não quer aquilo, a primeira coisa que você tem que entender é que se a sua cliente não quer pagar para tratar, não quer pagar o valor que você cobra, é porque a culpa é sua. Por que a culpa é sua? A culpa é nossa, nós cabeleireiros. Porque você não conseguiu mostrar o seu valor para ela, não conseguiu provar para ela que você vale aquilo que você está cobrando. Você não conseguiu mostrar para ela a real necessidade que o cabelo dela tem e que ela tem de fazer um tratamento, de pagar por um tratamento. E tá tudo bem. Sabe por quê? Se a culpa é sua, se a culpa é nossa, nós temos o controle de mudar isso. Nós conseguimos mudar isso. Nós temos total controle para, se a culpa é nossa, a gente consegue reverter esse quadro. Mas e aí, como que a gente reverte esse quadro? Bom, primeira coisa é que a nossa cliente, ela busca um sonho, né? Quando você vai numa loja, por exemplo, você busca algo. A nossa cliente busca o loiro. Ela quer ficar loira. Inicialmente, ela quer ficar loira. E tem até uma frase célebre do inventor do iPhone lá, que é o Steve Jobs, que ele fala: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. O que isso quer dizer? Se você conseguir mostrar para a sua cliente o quanto vai ser bom ela, primeiro, pagar mais caro pelo loiro e segundo, pagar para fazer tratamento ainda por cima, ela nem sabe que ela quer aquilo, mas dependendo do jeito que você mostra, ela quer aquilo, ela vai querer aquilo. Uma das coisas que você precisa para você conseguir isso é você entender que existe a questão valorização. E quem faz a sua valorização, a valorização do seu trabalho, a sua valorização como profissional, não são as outras pessoas, não são as outras pessoas que têm que te valorizar, não são as outras pessoas que têm que te dar reconhecimento. É você que precisa merecer. E como que você merece? Quando você... Existem 3 tipos de valores: o valor entregue, o valor percebido e o valor multiplicado. A primeira coisa que você tem que focar é no valor entregue. O que é valor entregue, Felipe? É o que você entrega para a sua cliente. Se você não consegue fazer um loiro 100% saudável, por exemplo, como eu ensino no Master Blonde, como os meus alunos conseguem fazer, o que eu quero dizer é o seguinte: qual que é o seu real diferencial? Qual que é a explicação que você dá para a sua cliente na hora em que você vai vender um tratamento para ela? Na hora que você fala: olha, você vai precisar fazer tratamento. Porque se você simplesmente falar: ó, seu cabelo está ressecado, você vai precisar fazer tratamento, saiba que todo cabeleireiro fala isso. Todos os profissionais cabeleireiros falam isso. Ah, você precisa fazer um tratamento nesse cabelo, o cabelo está ressecado. Ela sabe. Só que é o seguinte: quando você vai entregar esse valor, entregar o valor é o seguinte: ah, beleza, eu tenho que entregar o loiro perfeito. Eu não sei fazer o loiro perfeito ainda. Tá tudo bem. O valor você entrega no começo. A hora que a cliente entra no salão, você já está entregando o valor. Seja no seu salão estar organizado, ele não precisa ser um salão de última geração, um salão super bem decorado. Não. Se o seu salão está organizado,
organizado, isso já é uma entrega. Nós gostamos de lugares que estão organizados. Mesmo que não seja um lugar super decorado, o lugar fica mais bonito, mais aconchegante quando ele está organizado. Isso é o primeiro impacto que a tua cliente tem na hora que ela entra. Felipe, mas está falando de loiro, você está falando de impacto da cliente na hora que entra, de atendimento. Cara, o seu trabalho para entregar um cabelo para sua cliente começa, na verdade, na hora que ela liga para marcar, na hora que ela te manda uma mensagem de WhatsApp para agendar. Porque ali você já começa uma experiência dela. E dependendo do jeito que você faz essa experiência com ela, por exemplo, se você vai comer um lanche numa lanchonete, você chega lá, a mesa tá toda suja, desarrumada, a cadeira tá quebrada, a pessoa que tá fazendo lá toda suja, né, com a roupa suja, com a roupa rasgada, e aí você chega nessa lanchonete, e aí você vai fazer um pedido, a pessoa que tá te atendendo é grossa, quer que você faz o pedido logo, nem olha no seu olho, nem olha na sua cara, e você vê que não tem nada de especial, as maioneses, né, a maionese tá fora da geladeira lá, você pega assim, tá até quente, a gente sabe que maionese estraga fácil, a pessoa vai lá e você pede o seu lanche e ela tenta te vender, aí você não quer um extra de maionese? Você vai comprar um extra de maionese numa lanchonete dessa? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que você tá bem menos disposto, bem menos disposta a pagar alguma coisa a mais do que o lanche que você tá comprando lá. Muitas pessoas sairiam dessa lanchonete sem comprar nenhum lanche. Ao passo que se você entra, por exemplo, no McDonald's, vai... O McDonald's como que é? Pô, o McDonald's está geralmente sempre organizado, sempre limpinho, ele tem uma organização legal, você vai lá, você é atendido, não sei se é o melhor atendimento, mas é um atendimento padronizado. E aí você pode até querer pagar mais caro por um lanche que é mais bonito, por um lanche em um lugar que é mais aconchegante, um lanche num lugar que as pessoas estão vestidas do jeito certo. Então é isso. É assim que você faz valor entregue, é todo o processo da sua cliente durante esse atendimento. Então, valor entregue começa na hora que ela entra, você precisa ter um lugar aconchegante, você precisa sorrir para sua cliente. Sorriso é algo que é de graça e é algo que é a primeira impressão. A primeira impressão é a que fica? É a que fica. E vou te falar, não importa muito o que você fala, mas eu não sei se você sabe, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, se você tem uma imagem de uma pessoa com um sorriso no rosto, de você estar ali aberta a receber essa cliente de uma maneira que ela se sinta bem-vinda, acabou. Você já consegue começar a entregar valor ali. Quando você entra numa lanchonete como a primeira que eu falei, ou quando você entra numa lanchonete como o McDonald's, por exemplo, você concorda que a hora que você entra na primeira lanchonete, você já está menos disposta a pagar por um lanche ali, dependendo do preço? Por R$10, R$20 um lanche. Eu não sei, eu não estaria disposto a pagar R$20 um lanche nessa primeira lanchonete. No McDonald's, talvez, não é? E o que eu quero dizer para você é que quando a cliente fala para você que o teu trabalho é caro, ou que ela não quer pagar tratamento, na verdade ela está dizendo para você o seguinte: eu não acredito que você seja capaz de me entregar um bom trabalho. Ela está dizendo assim para a gente: eu não acredito que o seu trabalho vale isso que você está me cobrando. Então, ao invés da gente falar, essa cliente é o diabo que veste loiro e que não quer pagar para mim o que eu valho. Não, você não mostrou para ela. Ela não percebeu o valor, o seu valor. Por quê? Talvez porque você não entrega ou talvez porque você não esteja mostrando aquilo que você está entregando para a pessoa. Sempre que a cliente chega e fala, nossa, tá muito caro, ou não quero fazer tratamento, você tem que entender, cara, o que eu posso fazer para ela entender o valor que eu posso entregar para ela? O que eu posso fazer para eu mostrar para ela que eu consigo entregar algo que vale a pena para ela pagar? Faz sentido? E principalmente quando a gente vai falar em tratamento, né? Eu falo bastante sobre saúde capilar e sobre tratamento. Eu sei que algumas pessoas ficam meio desanimadas, falam, meu Deus, elas não querem pagar nem para fazer as luzes, que dirá vender tratamento para ela. Só que é o seguinte, no meu salão, quando eu comecei, né? Eu comecei como auxiliar de cabeleireiro no salão. Não sei se você sabe, eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou um salão em Ribeirão Preto, depois a minha mãe se tornou cabeleireira, eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Entrei lá como auxiliar, eu nem queria muito ser cabeleireiro no começo. Isso é uma história longa, mas para encurtar, com o tempo eu fui me interessando, me apaixonei pela profissão e a primeira coisa que eu fui fazer, eu queria crescer rápido, eu queria subir rápido e fui atrás de estudar algo que era muito pouco explorado, ainda é muito pouco explorado, que é a parte de tratamentos capilares. E eu tenho orgulho de te dizer e dizer que eu também tenho orgulho de ter ensinado outras pessoas a fazerem exatamente isso, que quando eu comecei a fazer tratamentos, eu consegui convencer a minha mãe
que na época coordenava o salão, consegui convencê-la a me deixar treinar os outros auxiliares para fazerem tratamentos capilares, que na época nem era tratamento capilar, era banho de creme, para a gente fazer a parte de tratamento capilar crescer. E nós fizemos, então eu consegui treinar os auxiliares, os assistentes e fazer esse crescimento. Na época o salão, sei lá, faturava R$1.000 por mês com tratamento e em 2 ou 3 meses o salão passou a faturar R$12.000 por mês. Hoje fatura muito mais, né? Muito mais do que isso. Mas como que a gente conseguiu fazer isso? Primeiro, a gente subiu o preço. Por que a gente subiu o preço dos tratamentos? Porque a gente parou de chamar de banho de creme e começou a chamar de tratamento capilar, recuperação capilar. Começamos a chamar isso de outras coisas, reconstrução. Na época não tinha, ninguém falava em reconstrução, nutrição do cabelo, e não simplesmente uma hidrataçãozinha. Porque hidratação acabou virando sinônimo de tratamento capilar, e não é assim. Cada tratamento tem um objetivo. Cada objetivo trata um pedaço do cabelo e tudo mais. E eu tô falando aqui de tratamento capilar por quê? Primeiro que para você fazer um loiro perfeito, não tem como você fazer isso, um loiro perfeito 100% saudável, sem entender um pouquinho de saúde capilar, sem saber um pouquinho sobre tratamento capilar. E quando você tem um pouquinho de conhecimento, e depois você vai aumentando esse conhecimento, você consegue subir o preço. Por quê? Porque aí a sua cliente começa a ver o valor que você tem. Você começa a entregar mais valor. Primeiro, banho de creme era para quê? Para deixar o cabelo macio. Quando eu introduzi a parada de que era tratamento capilar para recuperação do cabelo, não era mais banho de creme para deixar o cabelo macio. Era uma parada que fazia o cabelo ficar melhor. Então, aquelas clientes que faziam teste de mecha ou que o cabelo não tinha condição para fazer luzes, a gente começou a conseguir deixar esse cabelo em condições para fazer luzes. Ora, se a cliente tem o sonho de ser loira e ela já passou por 5, 6 profissionais que disseram que o cabelo dela não aguenta ficar loiro, ou se ela já passou pela experiência de ter o cabelo quebrado porque tentou ficar loira, e você chega e fala assim, cara, eu vou te entregar o cabelo dos seus sonhos, você só precisa fazer isso, isso e isso antes. Essa pessoa vai querer pagar, ela vai. Ainda mais se você falar do jeito certo, apresentar para ela do jeito certo, fazer ela perceber o que você vai entregar. Então você consegue uma mescla de várias coisas. A tua cliente começa a comprar mais coisas de você, fazer tratamentos, fazer outras coisas. Você consegue subir o preço, porque você entregou mais valor. Então vamos lá, a cliente chegou, você tem a parte de organização do teu salão, o impacto visual da sua imagem sorrindo. Eu vejo muita gente trabalhando de Havaiana, nada contra a Havaiana. Mas se você quer ser vista como uma profissional dos cabelos, você precisa usar ali uma sapatilha. Você não precisa usar uma super roupa, ter um bruto uniforme todo desenhado por um estilista. Não, você precisa estar vestido adequadamente. Um exemplo disso, um dos cabeleireiros mais famosos da história, que era o Vidal Sassoon. Ele era um inglês que, inclusive, ele foi um dos precursores das cores fantasias e dos loiros platinados. Foi um dos precursores disso. Ele era extremamente técnico. E ele criou técnicas que a gente usa até hoje no nosso dia a dia do salão. Ele era também muito estudioso e criou muita coisa que hoje é a base do nosso trabalho. Vidal Sassoon. Ele, nos salões dele, que ele tinha lá na Inglaterra, pela Europa, né? Ele é inglês, mas ele chegou a ter salões pela Europa. Os cabeleireiros, eles tinham como uniforme terno e gravata. Sabe por que ele usava terno e gravata? Porque o que você veste, o jeito que você se apresenta, te traz autoridade profissional. Felipe, então eu vou ter que trabalhar de vestido longo ou de terno e gravata? Não, não é isso. É só você se vestir adequadamente. Você pode trabalhar com calça jeans e camiseta. Igual eu trabalhei por muito tempo de calça jeans e camiseta. Mas a camiseta sem estar rasgada, enfim, tá alinhada ali, sem estar suja. Tem até um cabeleireiro bastante famoso nos Estados Unidos. Ele, inclusive, foi o que inventou, foi o precursor das mechas californianas, que hoje em dia não tá mais tanto na moda. Ele, por exemplo, trabalhava com uma calça jeans inteira manchada. Só que esse era o uniforme dele. Mostrava quem ele era. Manchada mesmo de descolorante e tal, não sei o quê. Mas era um manchado que, como ele usava camisa, né? Camisa dobrada, assim, e ele tinha todo um estilo próprio dele, com um chapéu e um sapato diferente e tal. Aquela calça fazia parte do estilo dele. Tô falando que você tem que criar um estilo? Não. Tô falando que você tem que se vestir adequadamente, sabe? Não usa Havaiana para trabalhar. Usa um sapato fechado. Tem uma apresentação mais profissional. Que seja um avental,
aqueles aventais para a gente fazer coloração e tal. Funciona super. E depois disso, isso tudo é valor entregue e valor percebido. Se a cliente entra num salão que tá todo mundo alinhado, mais uma vez, não precisa ser roupa cara nem nada disso, mas tá todo mundo ali vestido adequadamente, o salão tá organizado, a cliente foi recebida com um sorriso a hora que entrou, ela já tá muito mais disposta a pagar mais, ela já tá disposta a fazer o que você propuser, porque você trouxe autoridade. Você vai num médico para fazer uma consulta, você vai em 2 médicos, um tá com o sapato todo furado, com a camisa toda aberta aqui até na barriga, tá com aquele cabelo que parece que não lava faz 4, 5 dias. Estou falando isso porque eu já visitei um médico assim, com o jaleco meio rasgado, uns negócios meio velho, meio caindo aos pedaços, a maca você tem até medo de subir, dela cair, te derrubar, e o outro tá com um consultório até mais simples do que o outro lá, só que tá tudo organizado, não tem mancha, ele tá com a roupa, com o jaleco dele alinhado e tudo mais. Em qual que você vai confiar? Para te fazer uma cirurgia, por exemplo, para te passar um remédio XYZ, é uma questão de confiança. Mais uma vez, se a cliente não quer pagar, tá achando caro ou não quer fazer tratamento com você, não quer pagar tratamento com você, é porque você não conseguiu mostrar o valor para ela, não conseguiu convencê-la de que aquilo é importante para ela. E por fim, só para falar sobre o valor multiplicado, quando você consegue aumentar o valor entregue, aumentar o valor percebido, o que você precisa fazer? Multiplicar esse valor. Como que você multiplica? Simplesmente pegando tudo que você entrega, tudo que a sua cliente percebeu. Então, como? Por exemplo, lá no Master Blonde tem um bônus que eu chamo de dobra em 30, que é um bônus para te ensinar a dobrar o seu faturamento em 30 dias. E, basicamente, você vai pegar os trabalhos que você fez e que ficaram bons e até mesmo coletar depoimentos, sua cliente falando, nossa, ficou maravilhoso, nananana, e você vai postar isso nas suas redes sociais, vai mandar para o WhatsApp para quem você conhecer, e isso você vai multiplicar o valor. Outras pessoas vão ver aquilo e vão querer fazer com você. Um exemplo de valor multiplicado é o boca a boca. Se você não tem clientes vindo pelo boca a boca, talvez você esteja com o seu valor entregue e valor percebido muito baixo. Uma das coisas que faz com que você suba imediatamente o valor entregue e valor percebido é você sentar com a sua cliente e fazer o que eu chamo de método de consulta capilar. Senta de frente com ela e faz algumas perguntas para ela, entenda melhor sobre o cabelo dela. E isso vai te dar, primeiro, clareza do que o cabelo dela precisa. Segundo, vai te dar argumento para você convencer a sua cliente a fazer o que você precisa fazer. E só o fato de você sentar e fazer uma consulta capilar, você costuma fazer consulta capilar com a sua cliente? E quanto tempo você gasta para fazer isso? Porque é o seguinte, uma consulta capilar, ela precisa durar pelo menos 15 minutos, você explorar mais a fundo esse cabelo e você precisa, com isso, pegar essas informações, usar essas informações para você fazer um trabalho ainda mais certeiro, para entregar um cabelo ainda mais bonito, ainda mais belo, ainda mais próximo do sonho dela. E também porque se você faz isso, você já gera automaticamente uma autoridade profissional. O que é uma autoridade profissional? Nenhum cabeleireiro fez isso com ela. A pessoa senta e você faz um diagnóstico capilar com ela, uma consulta capilar, mostra para ela todos os problemas que o cabelo dela tem, explica sobre as possíveis soluções. Ela vai falar, cara, ninguém nunca fez isso comigo. Essa pessoa deve saber o que ela tá falando. Aí algumas pessoas até falam, Felipe, mas se eu fizer isso, eu vou falar tudo para ela, o que tem, eu vou aprender a fazer isso, falar tudo para ela, ela pega e vai num lugar mais barato para fazer. Então, como é que você se sente quando a cliente chega no teu salão e fala assim, eu fui lá no fulano de tal, no teu concorrente, e ele falou para eu fazer isso assim, assim, mas eu vim aqui fazer com você porque você cobra mais barato. Você se sente bem ou se sente mal? Você vai fazer exatamente o que o outro cabeleireiro mandou fazer? Falo para ela, eu tenho o meu método de trabalho, se você quiser fazer o que ele sugeriu, vai nele. Se quiser ouvir a minha sugestão, eu tô aberto, eu posso fazer. Então, você precisa gastar um tempinho ali com isso. Dito tudo isso, qual que é esse primeiro passo que você vai dar para você já começar a valorizar o seu trabalho e parar de achar que é o diabo que veste loiro e entender que o diabo tá dentro da gente. Essa limitação, essa questão, essa falta de valorização que a cliente tem com você é culpa sua. E se a culpa é sua, você tem controle de mudar isso completamente. Eu vou te mostrar o primeiro passo que você precisa para aumentar essa sua valorização e para você conseguir fazer a sua cliente perceber esse valor e também para você saber como exatamente convencer a sua cliente sobre essas coisas. O primeiro passo é você conseguir
entregar um loiro perfeito, entregar um loiro de cinema, conseguir entregar o sonho da sua cliente. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu faço quando a cliente entra no meu salão. Qual que é o seu cabelo dos sonhos? Porque às vezes a nossa cliente ela tem um sonho e ela chega no salão pedindo outra coisa porque ela acha que aquele sonho não é possível. Eu ensino profissionais cabeleireiros a entregarem o sonho das suas clientes e não simplesmente deixar a sua cliente conformada com o que dá para fazer. A gente precisa conseguir fazer isso. Um bom profissional tende a conseguir fazer isso. E a primeira coisa que você vai fazer é justamente essa consulta capilar. Aqui eu vou te passar um passo a passo para você começar a fazer essa consulta capilar. E é o seguinte, ó, você precisa ter um método. A primeira coisa que você precisa fazer é sentar de frente para ela. Essa história de você pegar a cliente aqui, ó, sentar ela de frente pro espelho lá e falar: ai, amiga, teu cabelo tá precisando de um tratamento, hein? Olha, tá ressecado. Isso não é consulta capilar, tá? Isso aí é uma conversa de conhecidas falando sobre o cabelo da pessoa. A consulta capilar, ela tem método. Como tudo tem método. Se você quer fazer um loiro perfeito, você tem que ter uma metodologia. O que é uma metodologia? Você tem que saber o passo a passo que você vai seguir. Você tem que saber entender o cabelo, entender as necessidades, saber o que usar e tudo mais. E eu desenvolvi dentro do Master Blonde o método que é super fácil de você seguir e que você consegue fazer com muita facilidade. O primeiro passo é você coletar o histórico do cabelo. Ou seja, existe uma série de perguntinhas que você vai fazer para ela. Por exemplo, primeiro, qual o cabelo dos seus sonhos? É a primeira pergunta que eu faço. Segundo, histórico. Que histórico que você vai coletar? Quais químicas que você faz e a cada quanto tempo? Você vai perguntando todas as químicas possíveis. Coloração, luzes. E aqui você vai perguntar, é interessante isso, tá? Muita gente pega e fala: ai, o que você costuma fazer? Ah, eu costumo fazer luzes. Só luzes? É, só luzes. Ah, então tá. Só que é o seguinte, se essa pessoa tem um cabelo de, vamos pôr aqui, 36 centímetros de comprimento, tá? Isso quer dizer o quê? Isso te fala quanto tempo você tem que coletar de histórico. Quanto tempo é o ideal de histórico você ter daquele cabelo. Como assim, Felipe? Eu não sei se você sabe, mas o cabelo ele tem um crescimento constante de 1 centímetro por mês, tá? E já é comprovado cientificamente que essa velocidade de crescimento é inalterada. Ela sempre é essa velocidade. Então, se você tem 1 centímetro por mês, 36 centímetros são 36 meses. 36 meses são 3 anos. Por que isso? Porque, de repente, a pessoa tem um cabelo lá, por exemplo, de 24 centímetros, que dá 2 anos. Só que, há 1 ano e meio atrás, ou seja, 18 centímetros desse cabelo, tem só luzes. Mas, dos 18 centímetros até os 24 centímetros, se você não souber, de repente, ela pode ter feito coloração preta. Ela pode ter feito guanidina. Claro que se ela tiver luzes vai ser difícil você não ver isso, mas se ela não tem luzes, tá? Se ela falar: ah, não faço química nenhuma. Legal. Não tem química nenhuma no meu cabelo, porque a cliente, ela acha que a química vai sair do cabelo. E aí, só que 1 ano e meio atrás, ela tinha luzes, pintou de preto, e aí o preto já deu uma desbotada, às vezes não dá para você ver exatamente, ou senão ela fez guanidina lá, há 1 ano e meio atrás, só que ela tem ainda, ó, 6 centímetros da ponta, né? 6 dedos da ponta que tem guanidina, por exemplo. Se você for lá e fizer um trabalho de luzes nesse cabelo, o que vai acontecer? 6 dedos da ponta dela vai quebrar, porque guanidina não tem compatibilidade com descolorante. Então, você pegar esse histórico do tamanho que for o cabelo dela. Então, histórico capilar, químicas, como que ela faz com o cabelo em casa, o que ela usa, vai fazer ali um raio-x dessa parada. Por quê? Porque isso vai te ajudar a entender todo o comprimento do cabelo e a saber, antes de botar a mão, antes de botar o seu olho clínico ali, você já vai saber se você vai ter problemas ou não com essa parada. O segundo ponto, depois que você coletou esse histórico capilar, é você observar, é a observação profissional. É o seu olho clínico. Por quê? Às vezes já aconteceu, por exemplo, ó, faço histórico, volto lá, 2 anos no histórico capilar dessa cliente. As coisas que ela mais lembra ali, que geralmente vão ser químicas, que é o que mais interessa pra gente, principalmente quando a gente vai fazer loiro. E aí acontece o quê? Já aconteceu. Peguei a cliente, ela falou que não fazia química nenhuma, mas eu observei que ela tinha um espaço assim, ó, de 3 dedos mais ou menos, da raiz, que era mais ondulada. Nesse ponto tinha o que parecia ser um alisamento. Olha só que interessante, tinha essa parada. E eu olhei para aquilo
e ela me dizendo que nunca fez química, e eu não sei se você sabe, mas não tem como alisar cabelo sem química. E não tem como o cabelo ficar alisado daquele jeito assim, porque não com essa visualização da marca que eu vi assim, ó, pô, daqui pra cá ondulado, daqui pra lá tá liso. Não tem. Existem algumas fases da vida da mulher em que muda, pode mudar a forma do cabelo, mas não é assim. Não é assim que acontece, é de forma mais suave. Eu falei, tem química nesse cabelo. Mesmo ela falando que não tem. E aí eu fui explorar com ela. Vem cá, você não faz nenhuma química mesmo? Não, nunca fiz. Falei, nunca fez? Você já fez algum tipo assim de tratamento que usa escova e chapa? Ah, eu sim! Eu faço selagem a cada 3 meses. Lá na minha cidade, que ela era de outra cidade. Né? Falei, você faz selagem a cada 3 meses. Então, deixa eu te explicar. Você sabe que a selagem, ela é um alisamento, né? Ela é uma forma de alisamento. Ela tem ativo alisante. Ela falou, não sabia. A minha cliente ficou horrorizada, porque ela era mais, sabe, uma pessoa mais ligada em coisas naturais e tal. Ela ficou horrorizada com essa parada. Por quê? Porque muitos cabeleireiros ainda vendem a selagem como sendo um tratamento, muitos cabeleireiros ainda acham que a selagem é um tratamento, apesar de ser uma química. Então, eu identifiquei como? Através de uma observação profissional. Outro exemplo, minha cliente chegou, falou que não fazia química nenhuma também, e aí eu vi também ali, ó, era um espaço de 6 dedos, mais ou menos, da raiz, com a cor natural dela. Dali para baixo, tinha um desbotamento, daqueles desbotamentos típicos de quando a pessoa tonalizou há muitos meses atrás e que vai desbotando aquele cabelo. Então eu percebi esse desbotamento, em algumas partes até mais escuro do que o cabelo natural dela. Eu falei, você não fez nenhum tipo de química mesmo? Não fez coloração? Não fez tonalizante? Não. Você não fez nada relacionado à cor? Não. Você fez algum banho de brilho alguma vez? Eu fiz um banho de brilho. Eu fiz, na verdade, um shampoozinho. Não sei se você sabe, mas shampoozinho é chamado um processo ali que mistura coloração ou tonalizante com shampoo. Existem alguns jeitos de fazer esse shampoozinho aí, que é tipo uma pigmentação, que usa oxidante. É uma química, pô. Só que é o seguinte, você fala para a cliente que é shampoozinho, ela acha que é um shampoozinho. Ela não sabe que é química. Você tem que saber. Então, essa é outra coisa que a minha observação pescou aquela parada. Se eu não tivesse pescado, talvez o loiro não teria ficado igualado. Porque uma vez que eu sei que daqui para baixo tem coloração e daqui para cima não, o que eu faço? Na hora da aplicação do descolorante, eu consigo variar o método de aplicação, eu consigo intensificar num lugar e desintensificar o clareamento no outro. Eu consigo controlar o clareamento através da aplicação. Essa parada é uma parada que eu ensino no Master Blonde que chama CCAC, que é uma técnica de aplicação que faz você ter total controle do clareamento. Você quer clarear mais, você quer clarear menos, em determinados pontos da mecha que você separou ali. Então, foi a observação profissional que me trouxe isso. É por isso que a observação profissional é tão importante. E o P? O P é de percepção. A percepção, que é a percepção da textura do cabelo, é você ir lá e botar a mão. Então, pegou o cabelo, vai lá, põe a mão. Sentir a textura, sentir se o cabelo tá mais áspero, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque às vezes você olha o cabelo, você faz a sua observação profissional e fala, pô, esse cabelo tá saudável. Beleza. Só que é o seguinte, tem uma parada que são os derivados de petróleo. É um tipo de substância que tem em vários cosméticos, que tem uma característica muito particular. Você tem o cabelo aqui, né? E esse derivado de petróleo gruda. Eu não sei se você já viu petróleo, mas o petróleo ele tem essa característica de grudar nas coisas. E o derivado de petróleo, muitos deles mantêm essa característica. Ele gruda na superfície do cabelo e ele não sai tão fácil. E ele tem uma característica. O derivado de petróleo, um exemplo de derivado do petróleo é papel filme. Esse papel filme que a gente usa na cozinha. Qual que é a característica dele? Primeiro que ele isola as coisas, né? Quando você embrulha no papel filme, ele isola. Não entra água, não entra nada na parada. É plástico. O plástico é derivado do petróleo. E quando você coloca, é como se você envernizasse, sabe? Pega um pedaço de madeira e passa verniz, fica brilhante, fica bonito. Mas se você pega, por exemplo, uma madeira que está apodrecida, que está podre, e passa verniz, ela vai ficar vistosa? Vai. Mas isso quer dizer que a madeira não está podre? Não, a madeira continua podre. É a mesma coisa com o cabelo. Se a pessoa usa muito derivado de petróleo, eu olhar para o cabelo, eu vou poder ter essa visão enganada, errônea, não precisa do que eu estou vendo ali. Por quê? Porque o derivado de petróleo funciona como uma maquiagem do cabelo. Então, pensa, uma esteticista vai olhar a pele de uma pessoa, ela está
cheia de maquiagem, vai conseguir ver como que tá? Por exemplo, a pessoa tem problema de acne, se a pessoa tá toda maquiada, profissional de estética, você não vai conseguir ver que tem um monte de acne. Tipo, a profissional vai até conseguir ver, mas ela tá com maquiagem, não vai conseguir ver exatamente como que tá essa pele, concorda? E no cabelo ainda, essa maquiagem ela é mais poderosa, porque ela realmente, tipo, não tem como. Só que aí, ó, a hora que você vai perceber o cabelo, você consegue perceber que ele tá ressecado, você consegue perceber que ele tá mais elástico, você consegue perceber que ele tá afinado. Às vezes no visual você não consegue, mas às vezes tateando você consegue. Às vezes a sua cliente está com uma escova, né? Fez escova, então vai disfarçar o afinamento, vai disfarçar o ressecamento. E a hora que você pega a mão no cabelo, você consegue ver, você consegue sentir coisas que você nem viu e que nem passaram ali no histórico. Então você vai fechando o cerco. Depois disso, beleza, aí você tem um diagnóstico do cabelo da sua cliente. E aí você vai classificar esse cabelo como sendo um cabelo danificado ou não. No Master Blonde existe o que eu chamo de classificação FR de erosão capilar, em que a gente classifica em 5 graus, de 1 a 5, sendo 1 um cabelo saudável e 5 um cabelo que eu costumo dizer que é o cabelo que está pela hora da morte. E esse cabelo, dependendo do grau de erosão, você vai tratar com uma coisa diferente. Se o cabelo está muito ressecado, mas não está quebrando, você pode usar nutrição. Se o cabelo está danificado, você vai ter que usar reconstrução. Se o cabelo está mais saudável, você pode usar nutrição, hidratação, dependendo da necessidade desse cabelo ali. Só de você fazer isso, a sua cliente já vai falar, opa, esse profissional é diferente. E aí você chega no último passo, que é explicar. Tudo o que você for percebendo, você vai explicar. No histórico, você vai explicando. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para as minhas clientes é: como que é o aquecimento do seu chuveiro? É chuveiro elétrico? É chuveiro a gás? É chuveiro com aquecimento solar? Como que é? A cliente já me olha assim, ó. Para que você quer saber disso, né? E a verdade é que existem alguns resíduos que vêm pela água, que são os metais halogênios. Eu falo sobre isso mais a fundo em outros conteúdos. Ela me dá uma excelente oportunidade para eu valorizar o que eu sei, para eu valorizar o meu trabalho. Porque eu falo, como que é chuveiro? Ela faz aquela careta assim. Eu falo, não, sabe o que é? Vou te explicar. Existem alguns resíduos que vêm através da água e que eles se ligam quimicamente no cabelo e que eles não saem com shampoo. Só que essa parada aí destrói o cabelo. Eu vou lá e pego, ó, por exemplo, essa imagem aqui que tem no meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo. Então eu pego o meu livro, abro o meu livro ali na página, falo, ó, tá vendo isso aqui? Isso é o que acontece. Como eles são metais, na sua maioria, o metal, ele, em contato com o oxigênio do ar, ele oxida. Tipo um ferro quando tá enferrujando. E aí, quando ele oxida, ele expande, ele começa a destruir a fibra do cabelo. E ele destruindo essa fibra de dentro para fora, você tem um grande problema. E se a gente for fazer luzes no teu cabelo, o que é as luzes? Descolorante com oxidante. E o oxidante... Você sabe o que é o oxidante? Ele é uma bomba de oxigênio. Se ele é uma bomba de oxigênio, o metal oxida e com a oxidação destrói o cabelo, quando você coloca isso vira uma reação violenta. É quando acontece aquelas histórias de sair fumaça do cabelo, esquentar o papel e toda aquela problemática. E aí você explica tudo. Durante o histórico você explica, durante a observação você explica, durante a percepção você explica o que você está percebendo e vai explicando para ela as necessidades do cabelo. No final, galera, a cliente está pedindo, pelo amor de Deus, para fazer um tratamento para tratar essas paradas dela aí, entendeu? E isso vai te trazer muito essa parada e a tua cliente vai entender a real necessidade que tem dela fazer essa parada. Tô até vendo aqui um comentário, e as clientes mentem muito, a gente precisa observar bastante no cabelo, difícil, conversar bastante. Às vezes a cliente mente por medo da sua reação. A gente sempre tem que pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para ela não mentir? Simplesmente eu viro e falo, ó, vamos lá, eu vou fazer essa consulta capilar em você, mas eu preciso saber real, tudo que você lembrar, e ó, não tem problema se você fez alguma coisa que você sabe que não era para fazer, não tem problema, eu preciso saber de tudo isso para eu poder te dar a melhor solução possível, tá? Não tem problema. Algumas têm medo da gente cobrar mais caro, porque se elas fizerem caca em casa, né? E se você sentir que é isso, você fala, ó, tá tranquilo, eu vou te mostrar o que é preciso, mas para isso eu preciso entender o teu cabelo. Quando você vai explicando para a tua cliente, ela vai soltando as coisas. Por quê? Você começa a fazer história. Você faz uma pergunta, né? Pô, você fez alguma química aí nos últimos 2 anos? Não. Eu tô te perguntando porque se você tiver uma química, existe um jeito que eu posso fazer para conseguir fazer o teu loiro ficar saudável. Mas se tiver a química e eu não souber que tem a química ali, teu cabelo pode quebrar e pode não ficar tão bonito. Então eu realmente preciso saber dessas coisas. Então você mostra para ela por que é importante você saber. E aí ela vai te falar porque ela quer o cabelo dela quebrando? Não, ela quer o
cabelo dela feio? Não. Então ela vai te falar. Então você tem que explicar para tua cliente por que você precisa saber daquilo. E a Leandra Silva também falou, cabelos perfeitos não é na hora que sai do salão, mas 3 meses depois que você vê o resultado perfeito. Leandra, quando a gente fala em loiro, dá para fazer na hora sim, tá? Quando você fala em tratamento capilar, também dá para fazer na hora, dependendo do grau que esse cabelo tá. Por exemplo, se você for fazer um tratamento anti-queda, você vai precisar esperar 3 meses para ver algum resultado. Agora, se você está falando em reconstrução, por exemplo, também você vai precisar esperar um pouquinho, algumas semanas. Agora, se você está falando em derivado do petróleo ou resíduo metálico e halogênio, o resultado vem na hora. E às vezes, pela falta de conhecimento desse tipo de resíduo, porque esse tipo de resíduo, que eu chamo de MHD, que é o metal, halogênio e derivado do petróleo, eles impedem que os tratamentos ajam no cabelo. Ele impede que o cabelo reaja ao tratamento que você está fazendo. Então, se você não tira isso do cabelo, você pode fazer isso anos, que o cabelo não vai reagir direito. Você precisa melhorar a reatividade do cabelo através tanto da retirada dos MHDs, quanto através do reequilíbrio do pH que precisa ser feito para o cabelo conseguir ter o máximo de reatividade possível dele. E dito tudo isso, aí você consegue sim entregar um resultado perfeito de cara mesmo. Quer ver? Ó? Vou até te mostrar aqui alguns desses resultados de alunos e alunas minhas do Master Blonde, tá? Tô só abrindo aqui para te mostrar que realmente dá para fazer o cabelo perfeito sim, de cara mesmo, de uma vez. Dá uma olhada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse tipo de cabelo foi feito direto, ó. O que mais? Olha aí esse loiro, ó, da Maria Teles. Então são coisas que sim, você consegue entregar de cara. Algumas coisas não. Mas aí a cliente já confia em você. Quando você faz todo esse lance, a cliente já confia em você. Por quê? Primeiro, porque se você mostrar esse tipo de resultado que você está vendo aí desse vídeo, por exemplo, ó, você posta esse vídeo, a tua cliente vê, você acha que ela vai confiar em você ou não? Porque ela não tem esse tipo de resultado. Então ela vai vir atrás de você. Então são resultados assim, ó, que também fazem ela confiar em você e fazer o que você mandar, não é? Afinal de contas, se a sua cliente quer ter esse tipo de resultado, ela vai acabar por fazer o que você mandar. Olha lá, ó. Tipo esses loiros assim, ó. Então, ó, dito tudo isso, e só para fazer um apanhado geral aí dessa aula de hoje, O Diabo Veste Loiro, fazendo uma alusão clara ao Diabo Veste Prada, um filme famoso que teve aí há alguns anos atrás. Não. E se o Diabo Veste Loiro, sabe o que eu acabei me especializando e muitas alunas minhas acabaram se especializando? Em cabelo extremamente difícil, em cabelo que nenhum outro profissional dá jeito. E isso valoriza demais. Imagina você, uma cliente que por anos a fio quer ser loira e nunca conseguiu ter um loiro saudável. Imagina você que ela pega e vai salão atrás de salão, salão atrás de salão e se decepciona, tem o cabelo quebrado, tem o cabelo alaranjado, tem o cabelo, ai meu Deus, aquela água. Essa cliente é o tipo de cliente que você vai atrair quando você dominar o valor entregue, quando você dominar uma metodologia para entregar o loiro perfeito. E aí, a hora que você faz isso, você consegue cobrar mais. Porque pensa, essa cliente vai pagar quanto? Quanto que ela está disposta a pagar para ter o cabelo dos sonhos dela? É isso que você tem que entender. Essa é a virada de chave que nós, profissionais cabeleireiros, precisamos ter. A falta de valorização que nós temos é culpa nossa. Nós é que não entregamos o que a nossa cliente realmente quer. Mesmo a cliente que reclama de você, do seu preço, que reclama que não vai fazer tratamento, dependendo do jeito que você apresenta para ela a sua proposta, a sua sugestão de trabalho e o valor, o que você entrega, se você entrega o que ela quer, ela vai pagar. Ela vai pagar. Vai pagar. Pensa em alguma coisa que você tem aí, que você pagou e que, eu não sei, as pessoas compram coisas extremamente caras, às vezes mesmo sem ter. Por quê? Porque aquilo tem valor para ela. Por exemplo, toda vez que eu abro uma turma do Master Blonde, tem cabeleireiro que não tem como, não tem o dinheiro na mão para entrar no Master Blonde e dá um jeito de entrar. Por quê? Porque aquilo tem valor para ela. E porque eu entrego esse valor. Porque ela sabe que ela vai entrar no Master Blonde e ela vai sair de lá faturando 4, 5, 10 vezes mais do que ela fatura, tendo valorização, reconhecimento e fazendo o loiro perfeito. E é o que acontece. É isso que acontece. Então você tem que fazer isso com a tua cliente. Você tem que mostrar para ela o valor que você tem, o valor que você vai entregar e entregar. Faz sentido?
Dito isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado. Quero que você vá lá, me segue no Instagram e se inscreve no canal do YouTube, curta a minha página no Facebook para você receber notificações de novos conteúdos como esse e também para você não perder nada de tudo o que eu postar, conteúdos valiosos para você, profissional cabeleireiro, que quer avançar na sua carreira, ter o reconhecimento necessário, passar dos 10 mil reais de faturamento por mês, que eu acho que é completamente possível para qualquer profissional, desde que você entregue valor e tudo mais. E eu ajudo também você, profissional, a dominar a técnica, dominar o loiro perfeito para sua cliente. Loiro perfeito e 100% saudável. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e sucesso sempre. Valeu!